Obrigado por nos acolher, a los organizadores deste evento pelo convite e e uma saudação a cada a cada uma que estão sintonizados com esse evento. Desde a primeira hora do pontificado, o Papa Francisco tem posto em marcha um processo de reforma de estruturas da Igreja, a começar pela Cúria Romana, pelo Ministério do Primado. Seu referencial teológico pastoral é a sinodalidade, um componente do ser e o trabalho da Igreja como um todo. Entre os organismos eclesiais, que são expressões do exercício da sinodalidade eclesial, estão as conferências episcopais, que é o tema que eu vou falar agora, sejam nacionais ou continentais. Conferências que certamente, depois da reforma da Cúria, tem uma nova configuração, certamente mais sinodal. Como organismo de expressão do exercício da sinodalidade ou da colegialidade episcopal, as conferências episcopais do sujeito eclesiais são relativamente recentes, porque os estados nacionais só nasceram com a consolidação dos ideais democráticos da Revolução Francesa. As conferências episcopais nasceram da livre iniciativa dos bispos para fazer frente aos desafios pastorais derivados do surgimento das novas circunscrições civis. Rapidamente ganharam proporção e importância, contribuindo para o maior dinamismo da sinodalidade eclesial. Na franca decadência, desde o final do primeiro milênio. Na América Latina e no Caribe, as conferências episcopais desempenharam um papel preponderante, particularmente no processo de recepção do Concílio Vaticano II e também na Liberadora em torno a Medellín, ainda que esse meio a tensão e conflitos internos e com o organismo da Cúria Romana. No entanto, com o processo de involução eclesial em relação à renovação do Concílio Vaticano II, instaurados na Igreja nas 3 décadas que precederam o atual pontificado, as conferências episcopais passaram a ter uma relevância eclesiológica cada vez menor. Ademais, depois de passar por uma mudança profunda no perfil dos seus membros, por ocasião da celebração do 25º aniversário do Concílio Vaticano II, surgiu o Estatuto Teológico. Apesar das reações e do mal-estar criado, nada impediu a mudança do Estatuto, a partir de um marco jurídico estabelecido pela Carta Apostólica Apóstolo Suo, de 1998, distante do espírito da eclesiologia do Vaticano II. Relacionar sinodalidade eclesial e conferências episcopais é situar a colegialidade episcopal no seio do exercício do sensus fidelium de todo o povo de Deus. Para Karl Rahner, os concílios particulares, provinciais ou regionais surgiram espontaneamente na história, ordem a solicitude pastoral da Igreja e constituem a pré-história das conferências episcopais, ou seus fundamentos remotos. Em outras palavras, há uma analogia entre concílios particulares e conferências episcopais, nascidas um século antes de serem formalmente instituídas pelo Pio X.
O próprio Papa não somente faz uma referência a tal analogia, mas também que alude a elas como uma parcial substituição dos concílios particulares. Infelizmente, o temor do novo e o centralismo da cura romana, pouco a pouco, farão das conferências episcopais nacionais perderem autonomia, que as viu nascer. Através de um decreto, Pio X determina que antes da conferência se reunir, se informe a Santa Sede e envie posteriormente as atas de cada sessão de trabalho, assim como as decisões tomadas. E isso não ocorria em relação aos concílios particulares. Nas perspectivas dessas diretrizes, foi realizada a primeira Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe, celebrada no Rio de Janeiro, em 1955. Entre outros, as conferências gerais só podem realizar-se quando a sede apostólica decida convocá-la. A agenda é definida pela Santa Sede. Um delegado pontifício será um dos presidentes da conferência, membros da cura romana, membros da conferência com direito à intervenção e a sessões e a voto. E as conclusões da Assembleia devem ser aprovadas por Roma, etc. Nesse formato, se realizaram as conferências de Medellín, Puebla, Santo Domingo e ainda Aparecida. Poderia pensar-se que a renovação do Vaticano II e a consequente resgate da sinodalidade superou o centralismo romano, mas, ao contrário, no período pós-conciliar, a centralização não parou de aumentar. Por exemplo, nas vésperas do Sínodo dos Bispos, 1985, convocado para celebrar o 25º aniversário da inauguração, o prefeito da Confederação da Doutrina da Fé atribuiu às conferências episcopais um papel meramente pragmático e funcional. As conferências episcopais não têm uma base teológica, não formam parte da estrutura imprescindível da Igreja, tal como Cristo, só tem uma função prática, concreta. Nenhuma conferência episcopal tem, como tal, uma missão magisterial. Seus documentos não têm um valor específico, exceto o valor do consenso que lhes é atribuído para cada bispo. Tal afirmação não encontra um respaldo na eclesiologia conciliar. Antes, se funda na eclesiologia reinante na Igreja, durante o segundo milênio, que dá a entender que não existe uma igreja universal que precede e se faz presente nas igrejas locais, da qual o Papa é representante e garante que as dioceses são parcelas, são parte da Igreja Universal. E, consequentemente, os bispos são colaboradores do Papa, que, a sua vez, é o bispo dos bispos. Como se pode constatar, em tal concepção da Igreja, fica sem importância toda e qualquer instância intermediária entre a Igreja de Roma e as igrejas locais. A eclesiologia do Vaticano II superou essa concepção, para a qual Rahner, o maior câmbio do concílio foi afirmar que a Igreja Católica está presente em cada igreja local, em comunhão com as demais igrejas. Consequentemente,
como afirma Walter Gasper, não há uma igreja nem anterior, nem exterior às igrejas locais. Para o Vaticano II, a diocese é exportação do povo de Deus, não parte, não parcela. E nela está toda a igreja, pois cada igreja local é depositária da totalidade do ministério da salvação, ainda que não seja a igreja toda, dado que nenhuma delas esgota esse ministério. Para Walter Gasper, uma suposta igreja universal que precede e se faz presente nas igrejas locais é uma ficção eclesiológica. A igreja, como afirma Jean-Marie Diard, é essa igreja de igrejas, conjugando autonomia e comunhão com as demais igrejas, presidida pelo bispo da Igreja de Roma. Consequentemente, a colegialidade episcopal não se dá à margem da sinodalidade eclesial. Por um lado, a colegialidade não acontece no sentido vertical, na relação do colégio dos bispos como Papa. O bispo preside uma igreja local, na qual também é membro e, no entanto, necessita exercer seu ministério de modo sinodal com todo o povo de Deus que constitui a igreja. Por outro lado, sua igreja, dado que a igreja é a igreja de igrejas, situa o bispo no seio de um único colégio, presidido pelo bispo da Igreja de Roma, na solicitação das igrejas de modo sinodal. Em outras palavras, é na comunhão do bispo com o seu povo e de sua igreja com as demais igrejas locais que acontece a sinodalidade eclesial. Eclipsar o sensus fidelium significa operar uma ruptura entre sinodalidade eclesial e colegialidade episcopal. É concebir o colégio como o mínimo de pessoas que têm o poder sobre a igreja e não na igreja, como se os bispos não foram também membros da igreja, que preside, e de um colégio que os vincula à solicitação das igrejas como um todo. Assim, os concílios, sínodos e assembleias de conferências episcopais são realizações ou atos concretos de ser sinodal da igreja, que está vinculado ao colégio dos bispos. Na realidade, o distanciamento ou a ruptura entre sinodalidade eclesial e colegialidade episcopal na história da igreja se deu concretamente quando se perdeu o sentido sacramental da ordenação episcopal. Tal como testemunha o Código do Direito Canônico de 1917, a ordenação passa a ser concebida como consagração episcopal, ou seja, reduzida à transmissão por graça da sacra potestas entre aqueles que a conferem e aqueles que a recebe, sem que a Assembleia da Igreja local exerça nesse ato qualquer função. Às vezes, nem sequer existe a igreja local, dado que alguém é ordenado bispo, não para presidir uma igreja, mas para legitimar um episcopado de dignidade funcional, ou inclusive para conferir prestígio no exercício de alguma função burocrática. Com isso, a união recíproca entre bispos
e sua igreja, simbolizada no anel episcopal, se fragiliza. O Código de Direito Canônico de 1983, apesar da nova eclesiologia do Vaticano II, continua distante da grande tradição eclesiológica, cujo conceito central em relação à colegialidade episcopal é a communio ecclesiarium. Isso se deve ao fato de que o concílio não especificar suficientemente a articulação entre o colégio episcoporum e a communio ecclesiarium. La Lumen Gentium, no número 22, diz como alguém se converte em membro do colégio, o novo membro do corpo episcopal está constituído em virtude da consagração sacramental e mediante a comunhão hierárquica com a cabeça e com os membros do respectivo colégio. No entanto, silencia que o novo bispo passa a ser membro do colégio, não por nomeamento episcopal pelo Papa, senão pelo fato de ser ordenado para uma igreja local. Por isso, dado que o colégio episcopórum se inserta no seio da communio ecclesiarium, teologicamente, reduzir o papel das conferências episcopais a uma finalidade pragmática e funcional carece de fundamentação teológica. Não é que as conferências episcopais não tenham estatutos teológicos. É a negação desse estatuto que carece de fundamentação teológica. Primeiro, porque eclesiologicamente não se sustenta um conceito de unidade de igreja que justifique um governo central e a imposição de uma uniformidade de doutrina e de disciplina sobre todas as igrejas locais. Isso comprometeria a legítima diversidade e pluriformidade das igrejas, como igreja de igrejas. Segundo, reduzir o papel das conferências episcopais a uma finalidade pragmática e funcional carece de fundamentação, porque também não se sustenta uma tal autonomia do bispo diocesano que o isola do colégio e, com isso, isola a sua igreja da comunhão com as demais igrejas. Um bispo que se isola do colégio e se isola a sua igreja das demais igrejas, se situa fora da igreja. A unidade com a igreja de Roma passa pela unidade com todas as demais igrejas. Com extrema prudência, o Concílio Vaticano II não emprega o termo colegialidade, senão o colégio dos bispos, entendendo isso como o conjunto do corpo dos bispos que constituem com o Romano Pontífice sua cabeça, uma comunhão hierárquica que indivisível. É necessário, no entanto, ter presente o que o Conselho entende por comunhão indivisível, sobretudo quando estamos falando das conferências episcopais. Essas instâncias poderia pensar, por exemplo, como a atuação do colégio inteiro dos bispos ou nada. O Vaticano II, na Lumen Gentium, número 22, fala de duas ações estritamente colegiais. Uma, quando exercida de modo solene no concílio plenário, e outra, fora dele, sempre que se dê o consentimento livre do sucessor de Pedro, uma vez que se trata de membro de um colégio cum e sub petri,
Neste sentido, segundo caso, uma colegialidade exercida fora do concílio, também a ação colegial pode se dar de duas maneiras. Uma, como a cabeça do exército convida a uma ação colegial, e outra, como aceita livremente a ação entre igrejas locais de uma região. Assim está em Nome 522. Nesses casos, se trata de formas parciais da colegialidade, que o concílio denomina efeito colegial, união colegial, ou solicitação de todas as igrejas. As formas parciais, no entanto, não estão desprovidas de verdadeiro exercício da colegialidade, mas elas são frutos do ato estritamente colegial. Também porque se fundamenta no colégio. Se funda no colégio. É sobre essa base teológica que o Vaticano II, em La Christus Dominus 38, aprova e recomenda as conferências episcopais nacionais, desautorizando, no entanto, reservar-lhes uma finalidade puramente pragmática e funcional. Elas, de nenhuma maneira, põem em questão a autoridade do primado, cabeça do colégio, e também comprometem a autonomia do bispo diocesano frente a uma igreja local. Por um lado, Eligius Divino, do ministério petrino, coexiste na igreja com todos os membros do episcopado, e por outro, o bispo diocesano não esgota o Igiunus Divinum, já que a igreja é igreja de igrejas. Com isso, são as instâncias intermediárias entre as igrejas locais e a Igreja de Roma, como as conferências episcopais, que permitem superar tanto o universalismo generalizante como diocesanismo estreitos, que fazem acontecer a sinodalidade na igreja local e entre as igrejas, incluídas a Igreja de Roma, que reside a comunhão das igrejas. Muito obrigado.